Olá pessoal, boa noite. Eu sou a professora Roberta. Convido vocês para nessa sexta-feira estudarmos um tema muito comum para alunos que estão estudando para carreiras de segurança pública, especialmente para os alunos que estão almejando alcançar um cargo na segurança pública que envolve estabelecimento prisional, certo? Então, o tema de hoje é regime disciplinar diferenciado. Esse tema está e pertence à Lei de Execução Penal. Lei esta feita para todos aqueles que estão dentro do sistema penitenciário de forma provisória ou definitiva. Então, a aula de hoje, nós iremos trazer algumas circunstâncias, porque essa lei, ela é uma lei antiga, de 1974, mas ela já sofreu mudanças, muitas mudanças, e mudanças significativas, mudanças que trouxeram polêmicas, que foram objeto de consulta ao Supremo Tribunal Federal. Então, nosso tema de hoje é um tema bastante polêmico. Tudo começa quando o então Estado de São Paulo resolveu criar um regime mais rigoroso do que o próprio regime fechado. Com a criação do regime fechado, mais rigoroso, São Paulo então inovou, trazendo essa circunstância majorada, essa circunstância que trouxe um momento para que o preso tivesse ainda mais os seus direitos diminuídos. Então, tudo começou em São Paulo. A lei federal, quando acrescentou o RDD na Lei de Execução Penal, ela não o fez de forma inédita. Ela copiou o texto do Estado de São Paulo. Naquele momento, o Estado de São Paulo enfrentava uma multidão carcerária, e a Secretaria Estadual entendeu que talvez esse projeto ajudaria a penalizar essas pessoas para que elas tivessem a menor possibilidade de vir a se envolver em crimes ou a reincidência, né? Hoje nós temos que os maiores casos no sistema penitenciário é da própria reincidência. Então, há muitas críticas para o regime diferenciado. Algumas delas são em razão do Estado não se preocupar com as medidas de cumprimento de pena para penas mais brandas. Hoje, a maioria dos delitos que levam à execução da pena, a maioria esmagadora, são com penas até 4 anos. E eu tenho uma média de situações que envolvem crimes de 4 a 8 anos. E a minoria significativa envolve penas com mais de 8 anos. Então, o Estado, o administrador público, ele se comprometeu em construir lugares de regime fechado e de segurança máxima e média, deixando de lado a própria situação da colônia agrícola, que é o regime semiaberto, e da casa do albergado, que é o regime aberto. Então, na ausência desses dois, o que sobra é a construção de lugares para regime fechado. Então, quando eu me preocupo com um complexo de regimes, eu estou preocupado com a maioria dos crimes. E nós temos hoje tabelas que provam que os crimes de até 4 anos são em maior número. E há uma ausência significativa de casas de albergados para cumprimento de pena no regime aberto.
sem contar na ausência completa de colônias agrícolas para cumprimento de regimes em semiaberto. Então, de um modo ineficaz, o administrador se preocupou em criar estabelecimentos para regimes fechados, deixando à mercê de qualquer situação aquele condenado que não encontra um estabelecimento correto para cumprir a execução da sua pena. Então, o que nós tivemos foi a criação de um regime super fechado dentro de um fechado. O regime fechado estava superlotado, na ausência do semiaberto. O que foi criado foi um regime super fechado dentro do regime fechado. Então, a crítica que nós vamos estabelecer logo no início da aula é justamente por isso. Não se preocupou com regimes semiaberto e aberto e preocupou-se com a menor parcela de delinquentes, que seria justamente aqueles com penas com mais de 8 anos para cumprimento. Então, isso significa uma parcela insignificante dos condenados, os crimes com mais de 8 anos. Isso gerou a superlotação do regime fechado e a criação de um regime super fechado dentro do regime fechado. Então, qual é a origem do RDD? O RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado, ele não é mais um regime, ou seja, ele não é o quarto regime. Ele é uma sanção disciplinar. Então, no poder disciplinar, nós conhecemos 5 sanções disciplinares. E a 5ª sanção seria justamente o RDD. Sanção essa, totalmente jurisdicional, onde ela só será aplicada na autorização do juiz da execução penal. Ok? Então, para começo de conversa, o RDD não é um quarto regime de cumprimento de pena. O RDD é uma sanção disciplinar. Esse é o primeiro tema para a sua prova. Regime disciplinar diferenciado não é um quarto regime, como o regime fechado, semiaberto, o aberto. Ele vem e é uma sanção disciplinar completamente jurisdicional, sendo que as 4 primeiras são sanções administrativas. São sanções que o próprio diretor poderia aplicar no caso concreto. Então, ficaria esse RDD separado das outras por ter natureza jurídica jurisdicional, sendo aplicada somente pelo juiz da execução penal. Então, o nascimento, a gênese do regime disciplinar diferenciado vai ser justamente o poder disciplinado dado ao sistema carcerário para a perfeita harmonia do cumprimento da pena, onde nós teríamos ali obediência, boa conduta, respeito aos colegas do estabelecimento prisional. Então, dentro dessa situação onde o diretor tem o poder disciplinar, ele poderia aplicar as 4 sanções iniciais, ficando a 5ª para o juiz da execução penal. Qual seria a 5ª? O regime disciplinar diferenciado. Então, por mais que ele se chama regime, ele não é um regime. Então, anote aí se você tiver com seu caderno, ou anota na sua lei, como você achar melhor. Ele não é um regime, apesar de ter o nome de regime disciplinar diferenciado. Então, ele vem dentro do poder disciplinar, ali é a sua gênese, e ele dá ao juiz da execução penal total autonomia para aplicar ao condenado essa disciplina. Então, o juiz da execução penal, ele faria diligências extras para averiguar tudo que foi imputado ao preso ali, né, responsável por aquela conduta faltosa. Então, vamos narrar no caso concreto para ficar um pouco mais claro para vocês. Então, no sistema penitenciário,
eu tenho um preso, ele pode ser provisório ou condenado definitivo. Nada impede que o preso provisório tenha a chance de ser encaminhado para o regime disciplinar diferenciado. Então, serve tanto para o preso provisório quanto para o preso definitivo, que é aquele preso que já teve seus recursos julgados e já transitou aquela sentença. Então, aquele preso ali, ele comete um dos 3 comportamentos que evidenciam a razão dele ser punido com regime disciplinar diferenciado. Então, nós temos 3 circunstâncias. O que nós teremos na prática? O diretor do estabelecimento prisional, ele vai instaurar um procedimento dando a motivação, mostrando a autoria, e esse instrumento iniciado pelo diretor será encaminhado para o juiz da execução penal. Então, o juiz da execução penal, ele vai receber esse instrumento e vai dar prosseguimento para a instrução da punição para o RDD. Então, esse juiz da execução penal, ele terá toda a chance de promover instruções próprias, diligências próprias, para averiguar se realmente aquele preso é autor do que lhe foi imputado. Então, nós vamos garantir ao preso contraditório e ampla defesa. Então, quando eu imputo ao preso o cometimento de um fato que é punível com regime diferenciado, disciplinar, eu vou dar a ele a oportunidade para que ele se contradiga e para que ele promova a sua ampla defesa, inclusive dando a chance para que ele use da defesa técnica. O que seria defesa técnica? É a contratação do advogado público, né? Quando ele está calçado pela justiça assistencial gratuita, e quando ele tiver nos autos um advogado próprio, particular, essa pessoa promoveria a sua defesa. Então, nesse instrumento, seria particularmente um incidente de execução, porque atrapalharia a execução da pena, traria mudanças para a execução da pena, certinho? Então, esse juiz da execução promoveria instruções, diligências necessárias para averiguar se o preso é mesmo autor daquela conduta imputada a ele. Se ao final, após as instruções, o juiz entender, formar convicção de que o preso realmente é o autor daquele delito, autor daquela conduta, ele seria, ao final, punido com a sanção disciplinar. Então, tudo seria originário do próprio diretor do estabelecimento, que vai instaurar esse procedimento para encaminhar para o juiz da execução penal, onde o mesmo é o único responsável pela conclusão e pela convicção dos fatos. Incidente de execução, somente o juiz da execução penal é o responsável para dar conclusão e efetivar a medida de sanção disciplinar. O questionamento, pessoal, é que esse regime disciplinar diferenciado, ele seria usado somente para práticas feitas dentro do estabelecimento prisional, ou vale também para práticas feitas fora do estabelecimento prisional. Haja vista o RDD ser uma sanção disciplinar. Se é uma sanção disciplinar, ele está literalmente ligado ao comportamento carcerário. Então, a técnica legislativa do RDD foi falha, porque ele não exigiu, nas 3 situações, o cometimento de uma falta grave que provaria ser um comportamento carcerário. Apenas um dos motivos que ensejam a aplicação do regime diferenciado cobra a acumulação
preocupação com a falta grave. As outras, eles não se preocuparam ou esqueceram de adicionar também a opção da falta grave. Então, bastando a suspeita, bastando o envolvimento naquelas circunstâncias, para que o juiz receba a instrução e que promova diligências para descobrir se esse preso é mesmo responsável por atos que envolvam uma punição mais severa. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Vimos que apesar de regime, ele não é um regime, ele é uma sanção disciplinar. Vimos que deu origem a isso no estado de São Paulo. Então essa lei ela não veio de forma inédita, ela foi testada no estado de São Paulo para evitar, né, a multidão carcerária, e o Estado se viu na opção de se inspirar no planejamento paulista e trouxe essa opção para a lei federal, que é a lei de execução penal. Então ele foi criado com essa intenção. A intenção era um modelo mais rigoroso de pena privativa de liberdade, inibindo a prática de fatos tidos como crime. Então eu tenho essas pessoas encaminhadas para um regime mais severo, e esse regime mais severo, ele confronta a nossa Constituição Federal, porque a nossa Constituição Federal, ela prima pela preservação da integridade física e emocional daquele que se encontra preso e custodiado pelo Estado. Então, como confronta o princípio constitucional da proteção da integridade física e mental daquele preso, ele já iniciou com uma proposta tendente a abolir uma regra constitucional que se encontra da mais alta proteção legislativa. Os direitos fundamentais, eles são cláusula pétrea e eles não podem ser suprimidos, não podem ser alvo de mudança legislativa, e nem outra constituinte seria capaz de alterá-los, modificá-los ou retirá-los. Então o próprio RDD, ele já nasceu confrontando o princípio da integridade física e mental do preso, já que nem todas as pessoas estariam aptas a ficar tanto tempo num regime mais gravoso. Eu teria que ter um acompanhamento médico para averiguar a possibilidade desse preso conseguir cumprir esse regime mais severo. Inclusive, nós temos o tratado, as regras mínimas da ONU exige o acompanhamento diário de um médico para que seja levado à execução uma pena mais rigorosa. Então o Brasil, ele não frisou isso, ficando livre para a legislação local e os regulamentos trazerem essas circunstâncias que vão levar de volta a integridade física e mental, moral desse preso. Então, no Distrito Federal, nós temos o regulamento próprio para esse RDD. E nesse regulamento, ele é claro quando ele prevê a assistência de um médico para a aplicação desse regime mais gravoso. Tá? Então, não será feito de forma indiscriminada, porque o Brasil, ele é signatário do tratado que envolve regras mínimas da ONU, e lá prevê a participação de um médico quando do cumprimento de um regime ainda mais gravoso do que o regime fechado. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Boa noite a todos que estão online, boa noite a todos que já participaram, que já saíram. O intuito dessa live é trazer um conhecimento para aquele que busca uma aula gratuita, uma aula atualizada, um tema tão polêmico. Então, nossos professores estudam esses temas para vir aqui trazer para vocês de forma
gratuita esses assuntos que são recorrentes em prova. Então vamos continuar abordando quais seriam os casos que autorizaria o diretor a abrir um procedimento para apuração do regime disciplinar diferenciado. Claro que nós podemos, em caso de cometimento de condutas que envolver o prejuízo do comportamento carcerário harmonioso, nós temos como sanção disciplinar, nós temos o isolamento em cela própria. Então, se essa pessoa envolvida com uma conduta que, de pronto, pela instauração do procedimento pelo diretor, estaria envolvido em uma conduta que autoriza o regime disciplinar diferenciado, não isenta esse diretor de enviar esse instrumento para o juiz da execução e preventivamente isolar esse preso em sua própria cela, utilizando do quarto poder disciplinar, da quarta sanção disciplinar. Então, vamos lá, vamos deixar bem claro. O RDD não prevê um RDD provisório. O que ele autoriza é que o juiz, que o diretor de estabelecimento prisional o use da outra sanção, isolamento na própria cela, para que esse preso possa ficar preventivamente após a comunicação do juiz da execução da pena. Então, ele pode, de forma preventiva, já que a sanção disciplinar, ela vem até mesmo para manter a harmonia do sistema carcerário, e isso só se concretiza no afastamento da pessoa que se envolveu naquela conduta passiva de punição severa. Então, eu não preciso tirar o direito do diretor de encaminhar aquele preso para o isolamento provisório por até 10 dias. Ok? E se o juiz confirmar o regime disciplinar diferenciado, condenando o preso a um regime mais severo, eu aproveito esses 10 dias que ele esteve preso preventivamente e faço um desconto, e ele só ficaria o restante da pena mais severa. Então, nada impede que o diretor, dentro do poder disciplinar, encaminhe esse preso para um isolamento preventivo por até 10 dias, para assegurar a harmonia dentro do sistema carcerário, porque esse é um dos motivos que a lei entrega o poder disciplinar ao diretor de estabelecimento prisional. Tudo bem? Então, o juiz, ao receber esse incidente de execução, o juiz tem 15 dias para decidir. Rápido, né? Ele tem 15 dias para decidir, rápido, porque está em jogo penas severas, um modo mais severo possível de cumprimento de pena, que é o cumprimento celular. Haja vista o modelo compartilhado de cela seja o modelo mais comum. O regime celular é aquele que evidencia um regime próprio, individual de cumprimento de pena, ele vai ser exceção, sendo exclusivo daqueles crimes onde envolvem Justiça Federal. Tá bom? Então, levar essa pessoa ao cumprimento da pena usando o modelo celular individual é gravoso demais, porque o modelo compartilhado de cela é o modelo mais comum. Então, levar a ele a uma penalidade tão severa, eu preciso ter pressa para responder sobre esse questionamento. Então, o juiz recebe e se prontifica a realizar diligências para confirmar o comportamento imputado a esse preso. Então, vamos lá olharmos na lei quais são as condutas
que responsabilizaria o preso a um RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Primeira situação. Essa primeira situação, ela não é nova. Por que que ela não é nova? Porque ela já existia antes do pacote anticrime. Tá bom? Então, a primeira circunstância é o próprio caput, a própria cabeça do artigo, quando ele fala que eu preciso levar certo preso a uma disciplina carcerária mais severa, em razão dele ter cometido um fato como crime doloso, e esse crime doloso tenha e seja pertinente a subverter a ordem ou a disciplina interna do estabelecimento prisional. Então, não basta o cometimento do crime doloso. A lei exige que eu cometa um crime doloso e que esse crime doloso subverta a ordem ou a disciplina carcerária interna, ok? Isso mostrando que esse crime deve realizar-se dentro do estabelecimento prisional. Então, é um preso que está preso. Ele não está em liberdade condicional, ele não está em saída temporária, ele não está em nenhuma situação a não ser o próprio cárcere, a própria condição de coerção do Estado, né? Que quando ele custodia essas pessoas, impondo a elas o impedimento de se locomover. Então, esse é o primeiro caso que autoriza o juiz da execução penal a levar essa pessoa a um regime mais gravoso. Certinho? Até aqui tudo bem? Vamos para o segundo caso? O segundo caso também já existia. Ele teve uma pequena mudança, tá? Então, ele já existia o segundo, mas houve uma pequena mudança. Vamos lá. Presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros. Lembrando que isso veio de vez dar o direito ao Estado, ao administrador público, de pegar esses prisioneiros estrangeiros e encaminhá-los sim para um regime disciplinar diferenciado. Antes o texto não era claro, não tinha literalmente a inclusão do preso estrangeiro. Agora o texto veio mudando e alterando, trazendo ao efeito concreto também a possibilidade do Estado levar o preso estrangeiro para um regime disciplinar diferenciado. Então, qualquer preso, né, provisório, definitivo, brasileiro ou estrangeiro, que apresente alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Alto risco para a ordem e a segurança. É uma previsão extremamente subjetiva, onde vai depender do juiz da execução, através do seu convencimento, de diligências próprias, averiguar e confirmar se esse preso é mesmo alguém que traz alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal e da sociedade. Então, vamos lá frisar a inclusão do preso estrangeiro. Não existia essa inclusão no texto antigo. Agora, com o pacote anticrime, nós tivemos a inclusão desse preso, ok? Incluindo esse preso, eu tenho aí total liberdade de colocar num regime disciplinar diferenciado aqueles estrangeiros que são presos aqui cometendo crimes. E quando eles oferecer alto risco ao sistema penitenciário ou à sociedade, ele pode sim ser encaminhado para um regime mais gravoso, que é o regime disciplinar diferenciado. E por último,
uma novidade trazida pelo pacote anticrime. Seria o terceiro caso que envolve uma conduta que autoriza o juiz da execução penal a aplicar um regime diferenciado. São comportamentos sobre pessoas onde há suspeitas fundadas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa, milícia privada, independente da falta grave. Nesse terceiro que nós estamos lendo, eu tenho alguém que se comportou em grupo. Esse comportamento gera formação de know-how para a criminalidade e bastando a fundada suspeita de envolvimento em organização criminosa para inibir a união de intenções para a criminalidade, bastando a fundada suspeita em participação de qualquer modo em organizações criminosas, e não precisa nem do cometimento de falta grave, basta a fundada suspeita, eu vou autorizar esse preso a participar de um regime disciplinar diferenciado. Então vamos tomar cuidado, vamos frisar algumas coisas importantes. Há uma novidade aqui. Há uma novidade em torno da milícia privada. Há uma novidade em torno da não necessidade da falta grave, bastando a fundada suspeita em organização criminosa. E eu quero te chamar a atenção para uma pegadinha de banca. Se a organização criminosa ela tem atuação em mais de um estado, automaticamente esse regime disciplinar diferenciado deverá ser cumprido em um estabelecimento federal. Vamos lá? Se há fundada suspeita de participação em organização criminosa, associação criminosa, milícia privada, de qualquer modo de participação, eu vou encaminhá-lo para o sistema diferenciado de cumprimento de pena, esse regime diferenciado. E ele vai se dar exatamente no local onde o preso estiver cumprindo a pena dele. No entanto, se há associação criminosa, se a organização criminosa, se a milícia privada estiver com atuação em mais de um estado, de forma automática, esse preso deverá cumprir o seu RDD em um estabelecimento federal. Certo? Até aqui tudo bem? Então nós vamos agora para as características do RDD, já que tivemos tantas mudanças. As mudanças trouxeram críticas. Vocês estão me ouvindo? Vocês ainda estão me ouvindo? Travou tudo aqui. Ok. Então nós tivemos diversas críticas pela mudança das características. E isso foi parar no Supremo Tribunal Federal e no Supremo Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça. Quando essas críticas chegaram, eles se posicionaram alegando constitucionalidade desses regimes. Então, para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça, o RDD é constitucional.
apesar de diversas críticas. Então nós vamos ver aqui que tivemos mudanças que mudaram completamente o modo de cumprimento desse regime diferenciado. Exemplo concreto: o banho de sol era individual, agora não é mais. Melhor, né? Para que esse preso também tenha o contato humano. A ausência do contato humano, para os criminalistas, eles dão origem até à psicose. Quando eu não tenho contato humano, eu não tenho contato com a ética. Não tendo contato com a ética, eu não estaria preocupado com o meu comportamento. E sozinho dentro do estabelecimento, não me ajudaria de forma pedagógica a refletir sobre a minha conduta. Levar a execução de uma forma diferenciada e mais severa não me auxiliaria em repensar a minha própria conduta. Então há essas críticas severas com relação às 22 horas de isolamento celular. Então vamos colocar algumas características extremamente importantes. Então a duração passou a ser de 2 anos. Até 2 anos. Então o juiz ele não precisa levar ao máximo da pena. Ele pode aplicar uma punição severa de até 2 anos. E sem prejuízo de repetir por nova falta grave da mesma espécie. Então aqui, prestem atenção. Eu tenho aqui a reincidência específica. Não basta cometer qualquer falta grave. Tem que cometer as mesmas que autorizam a aplicação do RDD. Então eu posso repetir essa sanção, repetindo essa sanção também de até 2 anos. Então antes era 360 dias, agora são até 2 anos. E recolhimento em cela individual não é novidade. Eu não sei se vocês sabem, esse recolhimento em cela individual é uma exceção do sistema carcerário, já que os locais coletivos de cumprimento de pena são os mais naturais e os mais comuns. Lembrando do início da nossa aula, as penas com maior de 8 anos são penas que têm um menor número de incidência. Há uma superlotação no sistema carcerário de regime fechado por causa da ausência de lugares próprios para regime semiaberto. O Estado se preocupou tanto com o regime fechado, por causa da alta criminalidade ocorrida nos anos 80 e 90, que ele destinou todo o orçamento público na construção desses lugares de regime fechado. Então, quando superlotou o fechado, foi necessário a criação de um regime super fechado dentro do fechado. E a mudança que trouxe um prejuízo para os presos é a visita que deixava de ser semanal e passava a ser quinzenal. Então houve prejuízo para o preso, já que as visitas eram semanais. E essas visitas, presta atenção, são 2 pessoas por vez, não tem contato físico, há uma separação, não passa objeto, certo? E dura 2 horas, exatamente 2 horas, não há contato físico. E ele também vai ter direito a um banho de sol todos os dias. E a inovação aí é a possibilidade dele usar o banho de sol durante 2 horas, que se manteve, mas a novidade é que ele pode estar ali com 4 presos, exceto presos do mesmo grupo criminoso. Então não é preso pertencentes a grupos criminosos oponentes a ele. São pessoas do convívio dele, do atual convívio e do antigo convívio, tá? Dentro do estabelecimento prisional, há uma guerra travada entre facções, onde é literal
onde é clara a divisão por poder e conquista de poder. Então, o diretor está pedindo para me pausar. Eu vou pausar e iniciar uma nova live, senão eu vou perder essa primeira live, tá bom? Então eu vou pausar agora e iniciar uma nova live. Só um minuto, parece que não vai precisar, é só eu colocar para carregar, tá bom? Só um minuto, eu acho que se eu colocar para carregar, seria o bastante. Ok, eu acho que vai dar, só um minuto.